Ah. Todo mundo deu para descansar um pouquinho. Vamos avançar então? Então vamos. Ainda estudando as nossas posturas mais conhecidas, mais comuns. Também tem diversas versões, diversos nomes para diferentes versões, né? Acho isso um pouco confuso, né? A gente fica bem atrapalhado mesmo. A internet ajuda a gente muitas vezes, mas muitas vezes deixa a gente atrapalhado. Né? Eu conheço essa postura como postura da cobra. Essa moça até tirou as mãos do apoio, né? Mostrando que a intenção é fortalecer a musculatura aqui mais profunda das costas, da parte torácica, mas bem proximal ali do dorso, né? E já aqui é outra coisa que se está fazendo, né? Está se fazendo uma grande extensão aqui da coluna, uma hiperextensão da cervical, né? E também atribui o nome de postura da cobra, né? Então, acho que precisa tomar algum cuidado, porque essa aqui provavelmente a maioria pode fazer, essa aqui nem todos podem fazer, né? Então, às vezes, é mais um cachorro olhando para cima, também tem esse nome, né? As pessoas tiram o quadril do chão, né? Fazem bastante força com o ombro, tiram os quadris do chão. Então, ela é complementar ao arado. Então, a gente conhece a segunda como Urdhva-mukha, não é? Quando tira a perna, a cachorro olhando para cima. Quando deixa, cobra. E às vezes abaixa ali, chama Ardha Bhujangasana, na metade da postura. Também tem essa... Isso aqui como a Bhujangasana também. Tá? O Ardha significa metade. Ardha é metade, Então, é isso. Ela é considerada complementar do arado. Sempre que você faz a do arado, a próxima tem que ser a postura da cobra, né? Já o Kovalananda, ele sugere isso, né? Essa complementaridade, né? E, vamos lá, benefícios, né? Fortalece extensores profundos do dorso que vão sustentar a coluna vertebral e ombros. Será que eu falei não? Tá? Eu tenho um aqui desse lado. Tem um pernilonguinho. Ah, tu já achou. Fica mais em cima aqui. Aí é mais fresco em cima. Então, extensores profundos do dorso vão sustentar a coluna vertebral e ombros. Alivia dores nas costas, fadiga, aumenta a circulação sanguínea abdominal. Seria as paravertebrais ou não? Quando se fala... Sim, paravertebrais. Estão mais lá embaixo, paravertebrais e os multífidos estão mais embaixo ainda. Que alivia a dor, né? Quando você fortalece, dá isso. Alivia, porque a dor está na articulação, né? Se você fortalece, você tira a sobrecarga. O professor de yoga gosta de dizer cria espaço. Cria espaço entre as vértebras. Paula, coloca seu microfone no por favor. Não vai. Não te escuto, Paula. Oi? Não tô escutando. Precisa cantar pra gente. Vou. Não é que é por causa da gravação, senão não vão ouvir nada na gravação. Eu esqueci completamente. Muito bom esse microfoninho, né? Tem melhores, né? Mas eu comprei esse porque ele é a prova d'água. É um trambolho. Pelo menos posso ficar no piscina. Sim, a própria caixa de som. Oi? A própria caixa de som. Um caixote de som. Bem mais moderno, bem mais caro. Melhorou? Então, quando o professor de yoga fala para criar espaço entre as vértebras, é porque os músculos estão atuando para afastar as vértebras. Do contrário, as vértebras não resistem à carga e elas comprimem o disco intervertebral, e aí que pode gerar uma hérnia, uma dor. Fortalece glúteos, a parte interna das coxas, alonga e expande a caixa torácica. Não deve praticar pessoas com dores lombares, agudas, ou desvios posturais sem tratamento, problemas abdominais, por exemplo, diarreia, úlceras, dores menstruais, cirurgia recente. Essas contraindicações são principalmente para aquela versão mais estendida aqui.
Tem lá um cachorro olhando para cima, talvez, né? Mas aquela arda do Jangasa, simples, aquela é relativamente inofensiva. Essas dores lombares, para quem tem hérnia, por exemplo, na lombar, essa postura não é legal? Depende se a pessoa fizer a postura mais simples, que é só elevar a parte torácica, e ela vai fazer uma força contra o chão, acho que a gente deve praticar daqui a pouco, para vocês perceberem isso, ela não vai atingir a lombar. Agora, se a pessoa fizer a versão mais estendida e fizer essa hiperextensão, estender ainda o pescoço, aí vai chegar na lombar a dor. Mas a versão meia, a versão curta, não tem problema na lombar. Vocês querem experimentar? Aqui, acho que aqui não vai dar para ver direito, mas experimentem. Façam a postura da cobra, a versão mais da cobra. A versão mais simples, então, baixinha. Não tem problema nenhum, né? Essa baixinha é super. Essa baixinha. O que importa, mais uma vez, é fazer força contra o chão com os braços. Não ficar por Veja a diferença. Né? Faça como você sempre faz. Tá, mas eu... E agora comprime o chão com as mãos. Faz força aqui. Isso. Mas aí você fica assim. Não dê espaço aí. Sobe um pouquinho, então. Isso. Não é gostoso? Faz abaixinho. Isso. E agora, aproximem as pernas e façam força com as pernas contra o chão. Quando você faz essa força, eu desenhei aqui uma setinha. Não sei se está dando para vocês verem. Quando você comprime para baixo com as mãos e para baixo com os pés, você alivia a carga da lombar. Porque você volta, a lombar é uma curvatura fisiológica. Aqui ela está hiperestendida. E aí vai doer a lombar. Se você soltar o seu corpo no chão, pode ser que, mesmo numa posição fácil dessa, pode ser que doa a lombar. Mas se você pressionar o chão com as mãos e com os pés, façam força com as pernas contra o colchonete, percebem a diferença? Percebem a diferença? Na lombar? Aí a lombar está segura. Tem Ou esfinge, ou cobra, ou serpente. a esfinge, ela acaba tendo coloração. Se você trouxer a mão mais para baixo das axilas, vai ser mais cobra. Isso. Aí fecha os cotovelos, fecha as pés, que a pé não consegue fechar os pés. Isso, cotovelos fechados. Força com. Só que aí o cotovelo fica dobrado, né? Isso. Pega. Porque a postura final da serpente, que é aquela que a Paula mostrou alta, a gente não consegue fazer porque exige muitos esforços. Na verdade, a original é o umbigo no chão e aí tudo aqui sobe. Fora. Ninguém consegue. Deixa o umbigo no chão. Não tem menor necessidade. Não, Indiano só faz. É porque o umbigo sai. O umbigo sai lá, tá vendo? Fecha bem os cotovelos lá atrás, não usa, sabe? Fecha bem o A cotovelo. postura final, né? Tipo, a pessoa fica assim. É melhor fazer assim. Isso. Eu vou fazer a super estendida. Não. Aqui já tá. Essa Pelo menos a cintura ali, ó. Isso aqui é no chão. E tudo aqui estende. Aí sempre vai forçar. Vai forçar. Por isso sempre encurtadinho não tem isso. É o mesmo benefício. Encurtadinho, empurra contra o chão. Você está protegendo a lombar. lombar quando você empurra contra o chão. Ó. Percebeu? É muito bom quando faz encurtadinho. Você percebeu que descarrega a lombar quando você pressiona os pés? Fortalece e quando sai de força no músculo. Isso. Também. Oi? Quando você falou assim, para empurrar o pé, ativa o abdômen. É a parte umbilical, sim, por causa dessa extensão. Poupa lombar, né? Poupa porque você desenho está ruim para ver, mas quando você compara essa curvatura com essa aqui está mais estendida, não tão flexionada como essa, que está hiper estendida aqui. Essa aqui é a extensão normal da lombar, né? Aqui é a curvatura normal. Aqui é uma hiper extensão. E também foi o cotovelo um pouco mais para trás. Tá vendo ali do de cima tem um vão. É um triângulo. Porque ele quis fazer isso, né? Ele quis. Você mantém aqui.
ele quis elevar, né? E agora aqui ele só empurrou. Então ele não está tão preocupado em fazer extensão, ele está mais preocupado em fazer a força contrária ao chão. Né? Recomendações. Agora, pessoal, eu trouxe uma coisa que é uma discussão. Bom, espero que vocês tenham achado que foi útil aí. Eu selecionei essas asanas, mas se vocês quiserem outras, a gente pode começar a discutir aqui, essas outras, não tem problema. O que eu trouxe aqui agora, eu chamei de recomendações, porque é a minha visão de professor de educação física, que não sai de mim. Né? Por que eu pensei nisso? Porque no curso passado eu não falei sobre isso. E aí depois eu fiquei pensando, nossa, uma coisa das coisas que eu mais posso contribuir, né, para o professor de yoga, eu acabei não falando. Né? Então, assim, como eu já comentei com vocês, praticar asanas é 1/8 do conjunto inteiro da prática de yoga. Né? Nenhum professor de yoga quer tornar as pessoas mais flexíveis, não é meta do professor de yoga. O professor de yoga quer outras coisas. Através do corpo, através da prática de asanas, você pratica com frequência, com regularidade, você vai ganhando mobilidade, força, amplitude de movimento, flexibilidade. Tá muito bem. Mas assim, existe a ciência do esporte, da educação física, que sabe como fazer isso. Como treinar essas qualidades físicas nas pessoas. Você pode usar, você pode não usar. A escolha é sua. Tá? Então, o que eu vou trazer aqui agora é um pouco dessa visão, tá? Que vocês podem decidir por conta própria se acham que é útil ou não. Né? Você pode considerar que seu aluno precisa de mais amplitude de movimento porque ele tem muitas limitações, ele tem muitas dores e tal. Né? E uma maneira de ganhar amplitude de movimento é treinar flexibilidade e força. Costumo dizer que flexibilidade e força são dois lados da mesma moeda. Né? Então, não adianta você ter um e não ter o outro, você vai precisar dos dois. Se o seu aluno não tem força suficiente para sustentar uma certa posição, ele vai ter sobrecarga articular. Isso vai ser sempre, 100% das vezes. E aí, aquela pessoa que chegou hoje na sua aula, que veio recomendada pelo médico para fazer yoga direitinho, o médico sabe o que é yoga, o médico é praticante de yoga, recomendou yoga com conhecimento, né? Se não prestar atenção nisso, ele vem 1 semana, 2, mas não volta mais, porque ele vai ter dor. E se ele está fazendo uma prática para se livrar da dor, é o problema da fisioterapia, né? Quando você não entende como a fisioterapia como funciona. Você vai lá para livrar da dor, o cara te põe de tortura, de tanta dor, e você fala, não volto mais. Mas é assim que funciona a fisioterapia. Então, você precisa estar informada e dizer, não, é um processo de fisioterapia. Mas a educação física não funciona assim. Né? Não é para ter dor. Tá? E muito menos a yoga. Né? Então, assim, quer treinar a flexibilidade dos seus alunos e a força, você vai ter que ir aos poucos. Você vai ter que ir aos poucos. E aos poucos como? Tem um princípio que é... Desculpe se eu começar a falar muito de educação física, mas eu acho que... Não, pode falar. Como a asanas é uma parte importante da prática de yoga, as pessoas estão mexendo com o corpo, né? Com ossos, músculos e articulações. Né? E não dá para ignorar. É uma ciência que tá aí só para fazer isso, né? Ou principalmente para fazer isso, né? Treinar essas qualidades físicas. Faz essas coisas também. Mas enfim, então, para você ter essas qualidades físicas do seu aluno melhoradas, você não precisa treinar, não precisa usar esse termo, mas você precisa ir progressivamente, né? Vinyasa Krama, progressivamente. Né? Então, assim, intensidade, frequência e duração de estímulo. Isso tudo tem que estar junto. Então, por exemplo, flexibilidade. Tá? Quando eu planejei, eu pensei da gente começar fazendo a Surya Namaskar, a versão simples, de uma maneira dinâmica. Então, passa rapidamente de uma postura para outra, dinâmica. Né? E na sequência seguinte,
eu ia propor para vocês fazerem de maneira mais estática. Faz e permanece, postura 1. Faz e permanece, postura 2. Faz e permanece, postura 3. E vocês vão perceber a diferença dos estímulos. Né? O que eu quero dizer com isso? Se o seu aluno está pouco preparado, o melhor que você tem a fazer por ele é dar estímulos de intensidade moderada, estímulos de baixa duração, até 30 segundos. Né? E de maneira repetida. Por exemplo, ao invés de ele ficar assim, 1 minuto numa posição, ele não vai aguentar. Vai chegar uma hora que os músculos dele não vão responder. Então, faz a coisa dinâmica, ou faz uma postura. Você pode usar isso como aquecimento, né? Como ela falou, eu gosto de aquecer os meus alunos. Você não falou que quando você aquece, você passa de uma para outra, de uma para outra. Então, isso é ótimo para aquecer. Aquece antes. Né? E se o aluno é iniciante, você quer que ele faça permanência, 30 segundos de permanência. E aí você vai progredindo isso aos poucos. Então, até isso tem que ser aos poucos, para o seu aluno ganhar essa qualidade física. Né? Então, o meu alerta é isso. Você pode usar esses princípios para... É claro, cada aluno é de um jeito, cada aluno tem uma história, tem maiores ou menores graus de aptidão física, qualidade física, mas pensa nisso, né? Pensa nisso porque você vai conseguir, em pouco tempo, bons resultados. Bons resultados. Mas se você fizer uma coisa, começa com uma coisa dinâmica, aquece. Permanece importante, claro que permanece importante. Então, permanece pouco, troca. Permanece pouco, troca, permanece pouco, troca, permanece pouco, troca. Tá ali, essa pessoa vem sempre, frequenta a sua aula, não falta, você vê que ela tá bem? Pode aumentar sua permanência. Até, sei lá, eu estou pensando no treinamento de flexibilidade, tá bom? Não estou pensando na Hatha Yoga. Tá? Até 1 minuto. Se for muito ninja, 2 minutos para ficar numa posição. Né? E aí você pode usar esse conhecimento em benefício dessa prática e adquirir essa flexibilidade, essa força que são necessários para ter conforto, para ter estabilidade. Sem estabilidade não tem conforto, sem conforto você não respira. Né? Então, algumas recomendações. A pergunta é, puxa, precisa ser super flexível para praticar yoga, né? Seu aluno é muito flexível, mas relata sempre dores constantes após a prática de yoga. Isso eu acho que não é uma história incomum, né? Eu já fiz várias ACEPs na UFSCar, aulas abertas, e as pessoas, uma vez já contei essa história, depois de uma semana de aula, uma aluna apareceu com colar cervical. Né? O problema não foi ele, o problema não fui eu, que não soube entender o que ela podia fazer e o que ela não podia fazer. Né? Então, quando essa pessoa tem dores, relata sempre, eu acho que eu estava começando, mas que as dores iam melhorar, mas as dores não melhoraram, eu continuei com dor, né? O que isso pode ser? Então, destacando pode ser, né? Pode. Ele ou ela vai longe demais e seus músculos não dão o suporte necessário para as articulações. Então a pessoa fica lá numa permanência por muito tempo e ela não tem força para isso. Aí começa a ter tremor. Quando o músculo treme, significa que ele está ativando todas as unidades motoras para que, em conjunto, elas produzam a força que está sendo demandada por uma posição. Então, não é para ter tremor, é para parar um pouco antes, é para voltar um pouco antes. Tá? Se tremeu é por causa disso, pois todas as unidades motoras dos seus músculos, que é o controle neuromuscular, para ativar, como se fosse beliscar o músculo e dizer para ele ativa. Né? Quando chega nesse estágio do tremor, é quando fala assim, o aluno já está fadigrado, que ele chegou ali no limite. Não era para acontecer isso. Não é para acontecer isso. Tá? Então ele foi longe demais, né? Seus músculos não dão suporte necessário na articulação. E aí a sobrecarga vai onde? Vai na articulação. Aí vai ter dor no joelho, dor no lombar, dor no pescoço, dor no ombro. Isso
Pode acontecer sim. Veja, sempre uma coisa hipotética, né? Mas eu acho que isso acontece com alguma frequência com professores de yoga. Eu conheço várias pessoas que vão lá na aula de yoga de graça no SESC no domingo e eu pergunto, eu não tenho visto mais você na yoga. Ah, eu fiz aquela aula, depois eu passei uma semana morrendo de dor. Que pena, nossa, não volta mais, né? Não volta mais. Por quê? Porque tem lá 70 pessoas, um faz assim, o outro faz assim, o outro lá. A pessoa chega lá pela primeira vez, quer fazer o quê? Quer fazer igual, né? Quando é de mais idade, não liga muito pra. Mas se for jovenzinho, né? Quer fazer. Isso pode acontecer se a pessoa se mantém no limite. Às vezes ela não passou no limite, mas ela está com uma duração muito grande ali naquela permanência, né? A pessoa se mantém no limite de sua amplitude de movimento de maneira prolongada. Tira esse ar aqui. Corpos flexíveis conseguem assumir posturas com muita facilidade. Você pode ser muito flexível por natureza, ou por até uma frouxidão ligamentar, ou por questões hormonais. Você é muito. Já viram uma mulher na gestante como é flexível? Né? Tem a ver com os hormônios, ela é super flexível, né? Chega a ser até perigoso. Mas com músculos despreparados, as articulações têm que suportar a carga. Isso pode causar dores e condas que sempre voltam. Então, é um pouco essa mensagem que eu queria deixar. Vocês vão propor asas, vão estudar as asanas, vão saber o que é melhor para os seus alunos, mas precisa acender esse alerta, porque a prática de asas não é inofensiva. Não. Né? Não é inofensiva. Por isso, muitos professores de yoga que estão em formação, eles têm esse cuidado. Né? Quando é que será que eu vou estar preparada para dar aula? Quando eu levar em conta todos esses cuidados. E muito professor machucar aluno e chega aluno machucado, porque não foi orientado, né? Foi orientado, o professor não soube, muito comum. Então, assim, se você vê que a pessoa tem uma musculatura enfraquecida, uma pessoa sedentária, uma pessoa que veio de um acamamento, não, ficou na cama acamado, esteve acamado por um período, né, uma doença qualquer e tal, vai ter músculos enfraquecidos. Então, toma muito cuidado, né? Toma muito cuidado, porque manter uma posição por um tempo demorado, numa posição extrema, e você vai repetir isso 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, pode piorar a situação da pessoa ao invés de melhorar. Atenção, então, maior amplitude de movimento nem sempre é melhor. A gente vê muitas amplitudes maravilhosas, né? E você acha que é o melhor a fazer, e isso não é verdade. Se a postura estiver instável, mais amplitude pode significar mais tensão. Por que você vê que está instável? Porque está tremendo, porque está querendo tirar o pé do lugar, ou a mão do lugar. Ele ou ela não conhece os limites claros de suas posturas. A Gabi falou isso logo no começo. O aluno não sabe qual é o limite dele. Isso é a tarefa do professor, né? Mas é um pouco de pedagogia isso aqui. É tarefa do professor. Orientar. Porque ele vai querer fazer igual ao outro, fazer igual ao professor, né? Então, ele não conhece seus limites. O cuidado com a hipermobilidade geralmente requer uma regra simples. Amplitude menor, mais suporte, que garante um esforço mais contínuo. Então, a pessoa volta um pouquinho, a amplitude é menor, tem mais suporte, está mais estável a postura, aí pode ficar mais tempo nela. Então, precisa ser muito flexível para praticar yoga? Não precisa. Você vai ganhando flexibilidade aos poucos. Se o seu professor tomar todos esses cuidados, né? Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Acham isso inútil? Eu acho que do slide anterior, o inverso também acontece, que a pessoa tem muito músculo. Eu tenho um aluno, sim, que ele é muito forte. Só que ele não tem flexibilidade. Uhum. E aí tem que tomar cuidado com a amplitude também. Porque ele tem esse problema de flexibilidade. Só que ele tem o músculo, ele acha que ele pode ir, mas tem que conhecer esse limite também muscular dele. Que ele pode ser super musculoso, mas o músculo não alonga.
Ele provavelmente fez muito exercício de força e não se preocupou com o outro lado da moeda, que é treinar a flexibilidade, treinar a amplitude de movimento, né? Ele é lutador, né? Ele é lutador. Eu tenho um aluno que é lutador, tudo quebrado. Não, tipo assim, ele já quebrou a clavícula e aí consertou. Fudeu o joelho e consertou o joelho. E assim vai, né? E assim vai. E aí ele é muito forte, então ele consegue fazer as posturas, Consegue. mas ele não tem flexibilidade. Então, por mais que assim, vai ficar parado no guerreiro. Ele tem força pra ficar parado no guerreiro. Mas, se ele tiver com a perna muito aberta, ele não vai conseguir, porque ele não tem essa flexibilidade, esse alongamento. É o problema do outro lado, né? Ele também vai gerar uma posição desconfortável, uma amplitude que ele não consegue segurar, né? Por isso que é muito importante o professor mostrar a postura e sair para corrigir o aluno. Isso é uma prática fluida, mostra a primeira vez, faz com calma e sai para corrigir o aluno. Né? A não ser que você conheça muito a turma. Caso contrário, professor, eu já vi muitos professores fazer aula junto. Né? Aí você vê a gente tudo errado, tudo torto, tudo. Não está acompanhando. Não está acompanhando. E uma coisa que é importante, né? A gente saber que o músculo, ele é elástico. Ele alonga e contrai. Nervo, tendão, não. Né? Então, se você vai alongando, 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 alongando e você rompe fibra ali, aí tem as pessoas que têm as lesões de tendão, né? Jogador de futebol que torceu, nunca mais vai ter. E no yoga, se a gente ficar forçando esse limite do corpo, isso também acontece. Outra coisa também, o músculo é um tecido que se adapta muito mais rapidamente ao estímulo do que o tendão e do que outros tipos de tecido conectivo. Então, assim, ele pode ganhar rapidamente força e conseguir fazer, vamos usar um exemplo mais básico, levantar um peso maior, né? Mas isso não significa que o osso acompanhou e que o tecido conectivo do tendão acompanhou. O tendão não acompanhou. Aí tem tendinite no glúteo, aí tem tendinite no ombro, aí tem tendinite no calcâneo, porque aumentou muito o volume rapidamente e o tendão se adapta muito lentamente. Então, acho que a regra de ouro é fazer tudo com calma, pouca permanência no início para quem é iniciante, para quem vem de uma vida sedentária, etc. Fazer a coisa mais fluida. Né? E também é yoga, né? Cada ser humano é um. Ele chega naquele dia de aula com cansaço, com estresse, emocional abalado, muito bem, que ganhou na mega. Cada hora é uma coisa. Então, uma pessoa que veio hoje, daqui a pouco, daqui 10 minutos ela volta para sua aula e é outra pessoa, porque é um monte de sensações, sentimentos. Nunca olha a parte separada também, né? Ah, sim, com certeza. A gente percebe isso também. E aí é sempre o menos é mais, né, Paulo? Menos é mais, com certeza. Com certeza. E aí eu fiz uma proposta aqui, que assim, se, não dá para vocês verem, né? Mas se o formigamento, se o seu aluno referir formigamento, dormência ou sensação de agulhadas enquanto faz a prática, aí ele foi longe demais. Porque isso significa que você está irritando a inervação. Tá? Então, formigamento, dormência ou agulhadas, considere isso um caso de limite extrapolado. Essa sensação não deve surgir e não é produtiva. Tá bom? Isso pode acontecer com pessoas em amplitudes muito diferentes. Às vezes você acha que é uma amplitude simples, a pessoa está ali e você não vai saber se ela está sentindo dormência, formigamento, agulhadas. Se falar isso pra mim, eu já me passava no meu quarto. É o princípio. Não é o princípio de infarto, mas se isso acontecer, você volta. Pode sugerir o seguinte, volta um tanto na amplitude de movimento. Estou sentindo formigar as pernas quando eu fico muito tempo sentada no chão. Eu sinto formigar. Tá. Então faz o seguinte, senta numa almofadinha, enrola um colchonete, né? Muda um pouco a posição, diminui o ângulo, né, da amplitude, até que essa pressão não seja mais percebida ou diminua. Ele pode continuar fazendo, mas é bom que ele te avise, porque aí você vai saber que decisão tomar. Não é para ter essa sensação. Como eu já falei, adicionar um suporte para aliviar a pressão. Após
põe então a cabeça num bloquinho, a mão num bloquinho. Vê onde você tem conforto para fazer a posição e onde você consegue sustentar essa posição por mais tempo, consegue respirar tranquilamente. Né? Regra. A gente na educação física não gosta de receitas de bolo, né? Mas isso é praticamente uma receita de bolo. Tá? A sensação de alongamento pode ser tolerável. E ela é boa. Ela costuma ser agradável. Né? Depois que você faz uma aula bem tranquila, bem agradável. Mas a sensação de irritação, de alguma inervação, é sinal para parar. Para trocar de posição, mudar o exercício, mudar a amplitude. Tá? Então, é por isso que muitas pessoas que eu vejo, da minha experiência, que desistem de praticar yoga. Porque é uma aula com 70 pessoas, né? O professor está vendo quem está na frente. Quem é que está na frente? As musas, os ninjas, eles estão na frente. Então, uma aula dessa sempre tem que ter ajudantes, auxiliares. sempre. O ideal seria, né? 2, 3 no meio do povo. Precisa, né? Proposta. Aí a minha proposta, bom, vocês podem usar isso ou não, mas eu acho que é função do professor treinar o aluno para ele perceber o limite da sua dor. Porque aí ele vai ser o próprio avaliador. Fala, opa, tem que voltar. Né? Veja se isso pode ser útil para vocês. Enquanto seu limite, eu chamei, né? O limite está em torno de 80% da sua amplitude de movimento. Estável, claro e controlável, não agudo, não alarmante, não sofrido. 80%. Eu posso ir até... Tá. Volta um pouquinho de dor. Estou respirando. 80% mais ou menos. Agora dá para enxergar tudo. A nuvem chegou, né? Ou anoiteceu já? Não, 4,5. Regra. Se seu aluno precisa de força de vontade para permanecer na postura, ele já ultrapassou o seu limite. E é nessa zona que as lesões acontecem. Né? É aí que ele passa o limite. Porque ele não aprendeu a perceber esse limite. Você pode usar um filtro. Por exemplo, é uma sugestão, é um exemplo que vocês podem fazer isso de qualquer outra maneira. Zona verde, para ter que criar um semáforo, sei lá. Zona verde, sem estresse, sem desconforto, para aquecimento, relaxamento, meditação. Ou mude para uma variação mais desafiante. Se você estiver na zona verde, você está aqui, ó, no conforto, sem estresse, relaxado, é ótimo para o início da atividade, para uma atividade de relaxamento, ou para você se preparar para a meditação. Zona laranja, sensação clara de esforço. Como é que é? Esforço não. Encontrar o conforto. Conforto no desconforto. Conforto no desconforto. É isso aqui, ó, zona laranja. Sensação clara de esforço localizado, praticável, alguma permanência. Alguma permanência. Enquanto você estiver respirando confortavelmente, você permanece. Todos os professores de yoga falam isso. Deu? Volta. A Gabi sempre fala isso. Tá? Já deu? Respiração, volta. Volta, precisa permanecer, né? Zona vermelha. Dor aguda, queimação ou pressão nas articulações, interrupção da respiração. Ajuste ou saia da postura, pois você ultrapassou o seu limite. Então você pode treinar o seu aluno a perceber esses limites. Aí ele vai, a professora vai dizer, olha, nós vamos estar trabalhando aqui agora na zona laranja, maior parte do tempo e tal. Aí se ele estiver aqui, ele sabe que ele pode se desafiar um pouquinho mais. Se ele estiver aqui, ele tem que voltar. Ele vai trabalhar na zona laranja. Já aqueceu? Já se preparou? Já. Então tá bom. Então agora nós vamos fazer posturas novas, vamos aumentar a permanência. Estou aqui, ó, nessa zona do esforço, conforto no desconforto. Isso.
A pergunta, né? Hatha yoga é somente para pessoas flexíveis? De onde é que vem isso? Por que a gente acha que só faz yoga quem é flexível? No Instagram. Gente, vocês não aguentam mesmo. Eu tô super bem tratada. Essa suposição vem da forma como o yoga é frequentemente apresentado. Não é isso, né? Onde a amplitude articular extrema, visível, é confundida com habilidade. Então só é bom na yoga aquele que faz aquele estardalhaço, aquela postura acrobática, né? Não precisa. Não precisa disso. Às vezes, o que ele menos está fazendo é yoga. Porque ele está num sofrimento extremo para sustentar aquela posição só para sair na foto. Né? E até para tirar essa foto já não está concentrado. Não está nada. Não está nada, mas ele quer só os likes, porque a foto é eles. Na verdade, é um vídeo que daí a pessoa tira um print no milésimo de segundo que ela ficou na postura. Ou isso, é. Exatamente. E aí ela fala, fiquei na postura. Aí ela recebe 380 mil likes, né? E aí é disso que se trata, né? Mas não importa fazer a postura, ele tem que mostrar. Porque as pessoas têm que ver o que a pessoa fez. Incrível isso, né? Veja o meu clube de corrida lá, que participa no Sesc, no domingo. Não importa correr, importa que todo mundo saiba que você correu. Quando é que o ser humano se transformou nisso? Eu não sei exatamente. Não, tu tem que mostrar agora. Meu, as pessoas. Nossa, você sabe o que ela estava onde? O que ela comeu? O que ela bebeu? O que é isso? Eu falo, me esqueça! Me esqueça! É que parece que você nem tá viva, né? Se você não. Se você não posta, você Pensando para as pessoas. Não. Então, mas aí, Você desaparece. Para ser professor, ser lembrado, ser escolhido, Tem que mostrar. Infelizmente. É verdade. Eu já quis excluir o Instagram várias vezes. Eu excluo porque é isso. É o seu meio de trabalho. Não, as pessoas vão procurar o Instagram para achar um professor de yoga, Né? certo? É isso. Por isso que tem que ter. Tem que Verdade. Mais seguidores você tem, mais tipo, você é capacitado. Não. Cotado, exatamente. Capacitado. Se tiver pouco seguidor, não é nada, não é nada. É, e o que mais chama atenção realmente é a performance, sabe? Tipo, eu sigo algumas pessoas que falam sobre yoga e tal, e aí eu vejo que pessoas que falam sobre yoga, a parte tipo filosófica, eu gosto muito dessa parte também. E são muito pouco reconhecidos, assim. O que vende no Instagram e nessas redes é a É o corpo. É a plástica. Né? e eu acho que de alguma forma pode ser uma porta de entrada, sabe? Mas se é só aquilo, perde totalmente o sentido do que é, né? É o que o algoritmo vende. mas pela sua experiência, Vera, isso vende mesmo? Seus alunos vêm por isso? Vende. É isso que vende. Eu procuro sempre quebrar coisa. Eu falo que não é só asana. Eu fiz vários vídeos falando, né? Mas é um caminho. É um meio de entrada. Porque, por exemplo, trabalhando com outros terapeutas tal, psicólogo, como é que divulga? Como que o psicólogo divulga, né? Mostrando o paciente na sala, entendeu? Então, a nossa vantagem é mostrar as aulas de yoga, as posturas. Isso é uma porta de entrada. Pode usar mesmo. É recomendado até que use. Só que ter essa consciência que não é só isso. Então eu uso muito. Hoje eu mal posto, já rola, mas eu lembro que no começo eu usava muito. Quando eu comecei a trabalhar com yoga, Os alunos chegaram por isso. Hoje vai meio que boca a boca, eu posto, eu gosto de postar, tô sempre fazendo stories, rola, todo mundo, ai que legal esse relaxamento, aí você toca, ai tá na postura, o pessoal quer vir, gosta porque é o ambiente, vê o vídeo, fala, nossa, quero estar ali, é gostoso, não sei o que, não sei o que. Então é através das posturas mesmo. Mas você vê que isso é só uma porta de entrada. Até porque muitos que chegam por causa de postura e a maioria hoje fala, me indica um livro, que legal, não sabia que dava pra usar já com a mala, não sei o quê. Aí vai mudando a visão. E eu tô sempre falando também, mas é o caminho, é o caminho. Agora é mais fácil pra mim, mas quando eu comecei, ixi, minha filha, eu trabalhava com personal yoga. Eu não tinha nem onde dar aula. Quando eu me formei, eu fiquei abandonada por vocês. Você ia nas casas. Eu ia nas casas, eu não tinha onde dar aula. Então eu ia nas casas, aí eu fazia mesmo, e era Facebook só. Aí eu postava, eu sou velha. Aí postava e ia e fazia foto do aluno na postura, não sei o que, nossa, ela vem na minha casa, me ensina a fazer essa postura. Aí foi, aí uma vez que você, também depois de um tempo, uma vez que você entra, já tá engrenado,
acabou. Aí hoje eu falo muito da filosofia, da tradição, mas para mim já está engatado, né? É mais fácil. Mas é tudo muito relativo, eu acho, né? Depende muito do perfil. Você tem que fazer uma coisa que seja original para você também. Eu não sou super zen, que medita, então não vou fazer um vídeo de sari, e fazendo, vamos lá, né? Nossa, a pessoa é muito falsa. É no meu jeito que. E o Instagram Isso gosta também, disso, tem várias coisinhas, né? Até isso a gente vai ter, lembra? Vai ter o módulo do marketing, a gente vai ter. De uma aula só como trabalhar com yoga, porque é um trabalho. E você tem que ganhar por isso. Não tem, é porque yoga, espiritual, não vou ganhar, vou dar de graça. Ai, vou dar de graça, vou dar um descontinho. Ai, quanto que foi seu curso? Não sei quanto, de pós, não sei quanto. Né? Não é, tem esse valor, é assim, você paga, valoriza o professor. O professor tem 13º, né? Então valoriza o professor. E o pessoal paga e vai, é isso, e segue regra e acabou, né? Como qualquer trabalho. Não é porque yoga que é espiritual que. Vamos dar de graça, não. Cada caso é um caso, né? Mas antes era muito assim, eu lembro que quando eu comecei, a mensalidade era R$ 50. Também isso foi em 2016, né? Mas tinha gente que não tinha R$ 50 para pagar. Até hoje, às vezes, a gente já ouve isso, vou fazer yoga porque yoga é muito utilizado, não é pra mim. Então vai gastar 50 mil com remédio. Então eu vou falar assim. Mas é isso. Bom, enfim. Então, a ideia é que essa visão que só serve para pessoas flexíveis tem muito a ver com o que é veiculado por aí, né? Então, isso tem a ver com habilidade, né? Ensinar com clareza, segurança e consistência. Eu acho que isso que é o mais importante do professor, né? A verdadeira questão não é até onde você consegue ir. A amplitude de movimento varia muito entre os corpos, não é um padrão de treinamento confiável. Isso é importante. Se ele vai mais, não significa que ele está mais treinado do que o que vai menos, né? Então, isso na verdade, yoga, quando veio para o Brasil, começou, a Maria Braga falava isso, como uma coisa demonstrativa. Era apresentação. Era apresentação. Vinham os caras da Índia, faziam a demonstração, ficava todo mundo maravilhado. E era isso, era só para exibição. Então ele já está tomando uma outra dimensão isso, né? Eis o que precisa ser considerado. Flexibilidade não é um requisito. O seu aluno vai perguntar, eu não tenho flexibilidade. Yoga serve para mim? Né? No ensino, as instruções claras, o sequenciamento e a adaptação para diferentes corpos são as chaves para uma boa aula. Se você tomar todo esse cuidado aqui, instrução clara, sequenciamento e adaptação, para quem pode mais, quem pode menos, você vai dar uma boa aula. O seu aluno vai voltar. Posições avançadas não são foco. Não são foco. Tem um ou dois que já estão há muito tempo fazendo a sua aula e eles podem fazer as posturas mais avançadas. Deixa eles fazer, não tem problema. Quer fazer o posto de cabeça? Faz o posto de cabeça, está preparado para treinar, vai fazer. A prática deve enfatizar a postura que demonstra os princípios de alinhamento, estabilidade e conforto. Seja a postura que o aluno tiver, se isso aqui estiver presente, você olhar para ele e achar que está assim, alinhado, estável, confortável, você atingiu o que você queria como professor. Amplitude de movimento máxima não é o mesmo que competência, repetindo, né? Amplitude de movimento grande demais pode ser apenas uma questão de mobilidade adequada ou falta de bom senso em alguns casos. Eu já vi muita falta de bom senso no praticante. São os que falam, não, eu tive muita dor, não vou voltar. Competência significa escolher a amplitude correta para cada aluno e organizar a prática com segurança. Isso é uma professor competente, né? Então, eles têm tudo para ser um deles. Avalie-se, né? Já consigo explicar a execução de asanas com clareza? Preciso recorrer a grandes amplitudes para demonstrar uma asana? Preciso demonstrar? Preciso, porque se eu fizer, eu vou fazer o tanto que eu posso. Né? Isso pode ser contraproducente em alguns casos? Pode ser, você está com uma caixinha de iniciantes. Né? Às vezes,
Você não precisa demonstrar, você pode pedir para um aluno fazer para você. Olha, vamos fazer essa postura aqui dentro, leva os pés lá para trás, dentro. Aí, as pessoas veem que o outro aluno é capaz de fazer. Né? Também é uma outra estratégia, né, pedagógica, se for o caso. É isso que torna a Hatha Yoga ensinável e o treinamento como professor necessário. Senão você pega o livro, repete, pede para todo mundo repetir, faz sempre igual. Né? Tá feita a formação? Não. Maravilha, você faz isso, ou seu aluno faz isso? Parabéns. Só que, provavelmente, essa pessoa não tem mais benefícios do que essa. Porque o que está por trás não é o quanto, né? É isso que essa pessoa precisa? Então, o yoga está aí para isso. Eu gosto dessa imagem aqui, não sei se dá para ver, né? Mas eu não queria mostrar tudo, peraí. Agora vai, deixa. Vocês conhecem essa imagem? O arqueiro é um dos símbolos mais importantes, né, na mitologia hindu, né? E o arqueiro mais conhecido é o Arjuna. Arjuna, lá de Krishna, Bhagavad Gita. Do Bhagavad Gita e do Mahabharata, né? O Bhagavad Gita é uma parte do Mahabharata. E o Arjuna é um arqueiro, e o arqueiro ele simboliza um pouco a busca pela sabedoria. Né? Então, o Arjuna teve lá um dilema que ele precisava guerrear com a família, ou do lado direito ou do lado esquerdo, e ele precisou tomar uma decisão sábia. Né? Ele estava lá, Shiva, Krishna, né? Dizendo, olha, aqui, olha. Tá, então tem essa alegoria do arqueiro, né? Da luta do ego contra a sabedoria, né? Vocês estão vendo essa imagem aqui? Então, arqueiro tem um arco, tem as flechas e tem a meta. No Hatha Yoga, quem é o arco? O que é um arco? E quem representa o arco aí nesse arco e flecha? Nesse tal alvo? Ele é quem, o arco? É um instrumento, é o seu corpo, exatamente. O que são as flechas? Quem são as flechas? São os meios, né? Quando você quer chegar à meta, não é? Então, quem são as flechas? É o meio que você usa, né? Quem são? Isso. São as asanas pranayama. E quem é a meta? É a mente. É a mente. Né? Então, o corpo é o arco, a flecha são os asanas pranayamas e a meta é a mente. Essa é sensacional. É isso, né? Sensacional. Você fala o corpo como um veículo. É do livro do Iyengar, exatamente. Essa imagem. Né? É isso então que eu preparei para nós hoje. Eu queria só para encerrar fazer um convite. No dia 21 de junho é o Dia Internacional da Yoga, celebrado no planeta inteiro. No hemisfério norte é o solstício de verão, para nós é o solstício de inverno. É o dia em que a noite é mais longa. E a gente eu criei um projeto de extensão lá no UFSCar, e a gente vai fazer várias atividades. A gente vai fazer aulas abertas dentro do campus, na quinta e na sexta, então é dia 21, é domingo. Dia de curso. É dia de curso. Dia de curso, mas quinta e sexta dá para participar. E nós vamos fazer então quinta e sexta, sábado e domingo. 4 dias celebrando o Dia Mundial da Yoga. São aulas abertas, gratuitas, para quem quiser participar. Então, quinta e sexta vai ser em alguns espaços do campus da UFSCar. Sábado, a gente está pensando em levar essa prática ou para as escolas, as professoras que colaborarem com a gente, porque em cada local vai ter uma professora capacitada dando aula,
voluntariamente. Inclusive, acho que eu vou estar lá no dia. Nem preciso dizer, de graça, né? É uma aula só. E aí a ideia é que para uma contrapartida para essa professora seria promover o espaço dessa professora, desse professor, lá no dia. E no dia, então, esse professor, a professora pode convidar as pessoas para virem para uma aula aberta no seu espaço. Olha, eu tô na minha escola de yoga, yoga 1, 2, 3. Então, no sábado, às 3 horas da tarde, às 10 da manhã, quem quiser visitar a nossa escola, eu vou oferecer uma aula aberta, gratuita, para quem quiser experimentar e tal. E no domingo, que é o dia mesmo, nós vamos fazer uma aula de yoga aberta com todos, em frente ao Observatório Astronômico, lá na UFSCar, porque depois da aula a gente vai subir no observatório e observar o céu com os telescópios lá. A gente já fez isso das 2 vezes. Que horas? Eu tenho que ver que horas é o pôr do sol, no dia 21. Mas a gente chega lá uma meia hora antes do pôr do sol, termina a hora que o sol estiver se pondo. No inverno o céu é bem limpo, né? Então não chove nem nada, tem poucas nuvens. Então a gente consegue ver, a gente sempre vê a Lua, Marte, Júpiter, é bem bacana. E aí depois que o céu se pôs, aí a gente sobe lá no observatório e tem os telescópios, os monitores. E a gente vai observar o céu, é bem legal. Então estão todos e todas convidados. Claro, a gente ainda está bolando uma agenda para isso, né? A gente vai alocar os professores que toparem nos espaços que a gente tem lá no UFSCar. E a gente vai fazer também uma ação social, ou seja, cada um que quiser participar, a gente vai pedir para trazer uma escova e uma pasta de dente, que eu levo lá no lar de idosos. Da outra vez eu fiz litros de leite, caixinha. Eu precisei de 3 alunos para carregar. Agora é pasta de dente, escova de dente, que é mais fácil. Aí a gente inclui uma ação social nisso também. Tá bom? Então vocês já fiquem sabendo, vai precisar fazer divulgação de redes sociais que meus alunos vão fazer, eu não sei fazer isso. Então eles vão bolar também alguma coisa. Essa imagem eu fiz com o ChatGPT. Esse é o símbolo oficial, né? Que tem um ministério para essas coisas lá na Índia. Como chama? Não vou lembrar o nome. Tem um ministério, tipo um Ministério da Saúde, mas que se concentra nessas práticas da tradição indiana, né? E esse ministério, então, que usa esse logotipo para o Dia Internacional de Yoga. Aí eu pedi para o ChatGPT, faça um cartaz para mim do Dia Mundial da Yoga, com referência ao Brasil. Aí ele fez essa moça e colocou o fundo Rio de Janeiro. Não, coloca o Cerrado Paulista. Aí ele pôs o Cerrado Paulista. Aí depois que eu vi essa moça jovem, né, esbelta, né, lindíssima, loira, branca, eu falei, faz pra mim. Coloca uma mulher de meia idade, né, de cor preta. Aí ele fez, ficou perfeito o cartaz. Eu tenho uma versão atualizada desse cartaz, né, mostrando que yoga não é para esse público só, né? Que no imaginário das pessoas, yoga é para esse público, né? Então estão todos convidados. Tá bem? Bom, pessoal, era isso que eu tinha preparado para hoje. Estou à disposição, se vocês quiserem alguma dúvida, trocar ideia. No nosso próximo encontro a gente vai falar sobre coluna vertebral e respiração, tá? Como essas coisas estão ligadas. Você vai trazer a biomecânica também um pouquinho? Vou falar sobre... Também. É importante. Falar sobre equilíbrio, estabilidade, mecânica respiratória. Final de maio, 30 e 31. Última. Aí é no sábado. É o dia inteiro e domingo aí a gente já entra com os ácidos. Aí é bastante coisa. Praticar para ter essa segurança nisso, para não ter dúvida, orientar o aluno e tudo mais. E aqui os livros que eu falei que ia trazer, esse aqui, O Corpo Guarda Marcas. Tem um capítulo aqui que só Muito fala legal de esse yoga. livro. Muito bom. Ele fala só de trauma, liberação de trauma, muito bom. Tem várias pessoas fazendo resenha sobre esse livro Esse livro é muito bom. na internet. Boas resenhas. É.
E o de yoga terapia também é sensacional. Do suor que eu falei, mãe. Eu citei várias vezes. Se vocês quiserem bater foto, quem não bateu, pode bater. Esse aqui que vocês viram bastante, é uma trilogia. Eu só tenho o volume 2, porque ele é um caro. Mas o 1 e o 3 também é bom. E recomendo, esse livro recomendo ter, né? Esse aqui é muito bom também. Todos são bons, né? Cada um com sua... Cada um com a sua vocação, né? Você lembra quanto custou esse corpo guarda-marca? Ah, é super baratinho. 50 e pouquinho. Esse aqui é de uma formação de avançado que eu tô fazendo, né? Aí ela já tem o livro. Ela é fisioterapeuta. A moça, ela é a própria autora do livro? Ela é a própria pessoa que autora. tá dando curso. E ela é fisioterapeuta e ela vai lá para yoga anatomia mesmo, né? Anatomia aplicada em yoga mesmo. Você estuda tudo em anatomia. Aí como eu já tinha feito a minha especialização foi como fisioterapeuta, né? A formação e especialização aprendi muito de anatomia, eu já fui por avançado, mas dela começar no básico, né? Dela. Que aprofunda mesmo. Ela fala de tudo. Músculo, articulação, inserção. Que parece que não tem nada a ver com anatomia, você fala, posso aprender isso na educação física e na fisioterapia. Mas depois você vai mudar uma prática, você vê que faz total diferença. Porque ela está aplicando para as necessidades. Eu tive aula, muita aula de anatomia, muita aula, do professor fisioterapeuta, né? Eu falava, nossa, você tá passando até demais, parece que você tem uma graduação de fisioterapia. E eu achava que era exagero, mas depois eu vi que não. Por isso que a Paula vai falar também. Como eu falei, a anatomia é um curso que na área da saúde você estuda um ano inteiro de anatomia. Não dá pra você fazer. Então não tem como tratar de toda a anatomia num domingo. Então por isso que eu fiz essa escolha. Importante, né? Eu não fiquei falando de esse músculo, aquele músculo, porque você abre o Atlas e você vai ver lá qual é o músculo que faz extensão do quadril, sei lá, abdução no ombro. Isso está lá no livro. Mas você olhar uma postura e entender as cargas, os benefícios e as contraindicações, acho que isso é importante também. Isso não está nos livros de anatomia, né? Isso vem da experiência, vem da prática, vem desses livros de yoga. Livro de yoga que fala muito, né? Que Anatomia aplicada ao yoga. Por isso que a Paula trouxe os principais, que é a gente, enquanto professor de yoga, saber. O que eu tenho que saber para não machucar meu aluno e para orientar ele. Porque não é o olhar só anatômico, é o olhar do cuidado, a pessoa chega triste, às vezes ela tá super bem para fazer 1000 posturas, mas ela tá triste. Você vai colocar ela, sei lá, entendeu? Por isso que eu perguntei para vocês no começo da tarde, o que vocês querem fazer? Vocês querem começar a debater naquela parte final que eu falei sobre ser ou não ser flexível, sobre conduta do professor, que cuidados tem que ter, tarará, ou vocês querem continuar olhando as posturas? Vocês disseram, não, vamos continuar olhando as posturas, vai dar menos sono. Então, o professor tem alguma sensibilidade, né, para avaliar o que os alunos estão... Se vocês ficarem com alguma dúvida, ela vai vir para o próximo mês de novo. Mas se até lá surgir dúvida, me perguntar e eu não conseguir responder uma coisa, me faça a pergunta que eu mando tudo para a Paula, ela responde. Essa coisa que vocês levantarem, você não mostrou anatomia do osso da pelve para mostrar o isquio. Eu falei, nossa, como é que eu vou esquecer disso? Acontece. Todo professor fala isso, né? De senta nos isquios, puxa os isquios. Mas se vocês puserem na internet, vocês vão ver que o osso do quadril ele tem 3 partes, né? A parte mais posterior e superior, que é o ilho, a parte atrás, inferior, são os isquios, e a parte anterior, que é o pubis. Então, vocês vão ver que o isquio é a parte inferior posterior. E lá no isquio, ele tem uma tuberosidade, uma saliênciazinha óssea ali. É ele que quando você se senta, que você percebe. Você vai falar alguma coisa, Fer? Eu ia perguntar se tem algum dessas cargas, baralhos, assim, para montar uma sequência, né, de asanas, que tem o que é contraindicado, para que é bom, se, sabe, que Esse não trabalha. fala de contraindicação, né? Esse do Gui, Ele ele é muito tem bom. um fichário falando
Nas cartinhas que compra junto. As cartinhas. Compra separado. Então vai comprar junto. Nas cartinhas São os em si, benefícios. não. Não, mas No VIP tem. no No VIP VIP fala. ele ajuda a montar a postura e vai falar, não sei como levar a pessoa até lá do MOOC. Aí ele ensina passo a passo como levar, fala os benefícios, Fala até os fala mais contraindicação. energéticos, o prano, o Fala, ó, cuidados e contraindicações. Fala. Hernia inguinal, praticar as medicações, contraindicado durante a gravidez, dores nas costas, pressão alta. Esse aqui é muito Só que é na folha inteira, tem muita informação. Aí tem na frente e atrás. E atrás ele ensina você a montar a postura e adaptar a postura. Isso aqui, gente, pra quem quer montar aula, É uma boa é uma bíblia. Eu achei isso aqui, Tem indiquei. até conhecia. A galera comprou e não ganhou um desconto Esse lá daí dentro. que você tá Porque ela- fazendo curso no módulo anterior, passar, sei lá, era esse daí. Então, falamos deles. Né? Foi quando Não eu comprei há conheço, muito como tempo chama isso aqui. Aí eu indiquei pra galera. Ele é muito E do bom. yoga integrativo. Eu monto minhas aulas, eu uso ele. Algumas coisas só deles que o nome em sânscrito é um pouquinho diferente. Mas é muito legal, porque daí você vai receber um acesso, você pode entrar no site. No site tem vídeos mostrando como você faz para entrar na postura. É super completo. As adaptações, tem vídeo falando sobre os benefícios e tudo. E aí você tem um aplicativo também. Então tem diferentes formas de você acessar. E vira e mexe nesses falam. Pra quem Esse é daí é professor uma de yoga, já tem integrativa, não é? alguns descontos. Não é Assim. meio que a base do rato. Vale a pena comprar. Eu comprei, eu nem era professora ainda. Eu comprei 120 e pouco. Eu indiquei faz tempo já, na verdade. Eu tenho faz muito tempo. E depois eu dei. Tem todas as posturas, né? Ele é bem completo. Mas Tem de ele é bem mudras completo. também. Livro de mudra e o baralho de mudra. Tem o baralho de mudra também. Muito legal. Fala tudo. Também faltou. Chakras. De asanas, eu acho que esse É muito pra completo. ajudar a montar a aula. Porque você pega as folhas e aí tem algumas sequências prontas também. Tirar, né? Não, Pode fechar. tirar Pra do tirar o fichário. fichário, né? Muito bem feito, muito bem feito. Tem algumas conhecia. sequências de aquecimento. Quero aquecer ombros e pescoço. Aí tem. Aí quero aquecer pés, articulações. Aí tem várias sequências prontas também. Muito bom. E tá separado assim, posturas de flexão de tronco, posturas de abertura de quadril, Outra posturas classificação. de estabilidade, sabe? Chama Yoga Integrativa. O Instagram deles. E o lugar que eles fazem lá, que tem Instagram também, é uma Montanha Encantada, no Rio Grande do Sul. Não, Santa Catarina. Santa Catarina. E se você comprar os dois juntos, sai mais barato. O baralho e o livro. E daí tem. Mas não são brasileiros os autores, são? Um não. Um é de onde que ele é? Tem Acho o que é americano, bem o fato, que é Jonas o baralho, Lepage, o livro de Lilian mudras e o Amorim. baralho de mudras. Que sai mais caro, acho que é uns R$400. Então, ela me mandou esse, que eu já entrei, já conversei com eles milhares de vezes. Ela mandou, falou, você é professora, eu tô dando desconto para o professor. Quase que eu perguntei, dá desconto para os alunos? Já tentou Já criar tentei, mas cupom. como ela me procurou dessa vez, que eu vivo indicando, vamos ver. Se eles me derem alguma coisa de desconto, eu passo para vocês também. Mas você já comprou, você não quer adquirir outros, porque você é professora. Não custa 50% de desconto ela fez. reais. O livro como parado, né? A gente recebeu junto de 100 e pouco, tá? 200 e pouco, bem. Na Joca Montanha Encantada foi 248, no Mercado Livre tá 350. É o oficial dele, 250. Os dois juntos. 50% de desconto, legal. Não, ela me deu o máximo que ela foi 25, foi quando eu comprei. Meninas, Aí depois eu tentei. porque a minha filha vai embora de casa às 6 e pouquinho. Sim, Eu sim, queria não, ver pode antes voltar. de- Obrigada. Se pode. Obrigada, Gente, claro. obrigada, viu? Pessoal, Terça-feira obrigada. Eu te agradeço. Desculpa cortar aí, mas é que ela acabou de mandar que eu vou chegar para ela me ver. Qualquer coisa, pessoal, tá só entrar em contato comigo. Eu não coloquei o meu e-mail lá, mas elas têm meu e-mail. Sim.